Todo mundo já sabe que ovo de Páscoa é uma coisa cara. Agora imagina ovo de Páscoa sem glúten. Pode colocar aí o dobro do preço, às vezes até mesmo o triplo, só porque vem escrito não contém glúten na embalagem. Se for zero lactose, então não preciso nem dizer, né, gente? Todo mundo aí que faz uma dieta sem glúten em casa sabe que os produtos comprados prontos, os industrializados, costumam ser bem mais caros do que quando a gente faz caseiro. Até por isso que eu tô aqui no canal sempre ensinando receitas pra vocês, justamente pra gente conseguir fazer uma coisa bem gostosa em casa e com um preço justo. Então, já que a Páscoa tá chegando, eu resolvi trazer aqui pra vocês como fazer ovo de Páscoa sem glúten. Então, pra gente começar essa receita, eu vou começar falando do chocolate. Aqui eu vou utilizar duas marcas que a gente encontra normalmente em mercado, tá? Mercado normal. Você não precisa ir em uma loja de produtos naturais pra achar alguma dessas marcas. Não é publi, eu só tô mostrando mesmo as marcas que eu mais utilizo. Mavalério já é uma marca muito conhecida aqui do canal, pra quem tá sempre aqui vendo minhas receitas. Eu uso muito as gotinhas de chocolates deles e também a chocolatada em pó, porque além dele ser sem glúten, ele também é sem leite na composição. Infelizmente, o chocolate em barra deles tem leite, então, intolerantes, tomem cuidado. Mas ele é sem glúten e já tem anos que eu utilizo essa marca. E essa daqui, a Top, que é da Araldi, que também é uma marca que eu já utilizo há muitos anos. Eu utilizo também uma outra linha deles, que é a Melkin, que é uma linha um pouco elevada, um pouco mais cara, mas esse ano, como eu deixei pra comprar as barras de chocolate bem na semana da Páscoa, acabou que saiu um pouco mais caro, então eu optei por essa Top, que também é muito boa, eu também já utilizei. E aí vem aquela pergunta que não quer calar sobre os chocolates. Jaque, qual é o melhor chocolate pra gente utilizar e fazer ovo de Páscoa? Eu diria que o melhor chocolate pra fazer ovo de Páscoa são esses fracionados, tá? Porque ele já vem com um processo, ele já vem pronto pra você fazer esse tipo de coisa, pra você fazer bombom, pra você fazer cobertura, pra você fazer ovo. Aqui eu comprei um blend. O blend significa que é uma mistura de chocolate meio amargo com chocolate ao leite, então ele não fica nem muito amargo, nem muito doce. Fica bem na medida, eu acho que é o chocolate ideal. E eu compro desses de cobertura mesmo, fracionado. Eles costumam ser até um pouco mais baratos do que o chocolate, né, 100%. Mas pra essa ocasião, esse aqui é o mais recomendado mesmo. Agora falando um pouco sobre as formas de ovo de Páscoa que a gente precisa ter pra conseguir fazer essa receita em casa. Existem duas opções que você pode comprar. Vou mostrar as duas aqui que eu tenho em casa, que eu já comprei, qual eu acho melhor, qual que eu indico pra vocês fazerem ovo de Páscoa sem glúten em casa. Então aqui eu tenho duas forminhas. Qual a diferença delas? Essa daqui é uma forma simples. Como que você vai fazer o ovo nessa casquinha aqui de plástico? Você precisa utilizar um pincel culinário em que você vai derreter o chocolate, aí você pega o chocolate derretido, vem aqui, passa uma camada, deixa ele esfriando na geladeira, depois vem, faz outra camada. Você pode fazer quantas camadas você quiser, do sabor que você quiser, colocar chocolate preto, chocolate branco, mas é um pouquinho mais difícil porque você tem que ficar aqui pincelando. É uma forminha que dá pra fazer, não é tão prática, mas fica saboroso, gostoso do mesmo jeito. Ele também não vai ficar com essa superfície aqui de dentro tão lisinha. Por quê? Porque você vai pincelar, né? Então, ele não fica completamente liso. Já nessa forma aqui, ele fica totalmente lisinho, tá? Na parte de dentro e na parte de fora. Por quê? Porque ele tem 3 camadas aqui de plástico, tá? Tem essa camada que é onde você vai colocar o chocolate, uma película bem fininha, de um plástico bem fininho, e aqui uma outra camada de plástico. Então você coloca o chocolate aqui e coloca essas outras 2 camadas por cima. E o que é o legal dessa forma? Ela vem aqui com... Acho que não vai dar pra ver na câmera, depois eu tento colocar um zoom. Mas ela tem um risco aqui na forma, na parte de baixo do ovo, que é a quantidade de chocolate certinha que você tem que colocar pra depois só encaixar essas 2 formas e fazer a casquinha de ovo aqui perfeita. Então, gente, é uma forma muito mais prática, vai facilitar muito o processo de fazer ovo de Páscoa em casa. Qual que é a diferença das duas? É o preço. Obviamente, como essa daqui é muito mais prática, ela custa um pouquinho mais caro. Essa daqui, na loja de embalagens que eu fui, tava em torno de R$ 1,50 cada uma. E essa daqui tava em torno de R$ 6,50. Se você cuidar bem da sua forminha, você consegue lavar bem ela e utilizar em outros anos. Inclusive, essa daqui eu comprei, tem acho que pelo menos uns 5, 6 anos e ela ainda tá aqui inteira. Então, se você guardar com cuidado, lavar bem direitinho, fazer uma boa higienização da sua forma, vale a pena você pagar um preço um pouquinho mais caro para ter um produto que vai te facilitar bastante na hora de fazer o ovo. Mas fica a critério de vocês. Dos 2 jeitos vai dar certo, dos 2 jeitos vai ficar
ficar uma delícia. Vamos utilizar essa forminha aqui. Então, bora pra receita, gente. Já vamos começar a derreter o chocolate. Mas antes, queria pedir um favor pra vocês. Se vocês curtem as receitinhas sem glúten, sem lactose normalmente, que eu posto aqui no canal, me dá uma força, se inscreve aqui, já dá um like no vídeo se você gosta de ovo de Páscoa e me conta depois aqui nos comentários, no final, o que você achou dessa receita de ovo de Páscoa sem glúten. Então, pra começar nosso ovo de Páscoa, eu vou pegar 2 tabletes desse aqui de chocolate e a gente vai derreter ele no micro-ondas. Se você quiser, pode derreter em banho-maria também. Eu acho o micro-ondas mais fácil, mas fica aí que cada um se sentir mais confortável em fazer. Para derreter o chocolate, eu gosto de colocar ele no micro-ondas e eu coloco de 1 em 1 minuto. O que você não pode fazer quando for utilizar o micro-ondas para derreter esse chocolate? Você não pode colocar, por exemplo, 3 minutos e largar o chocolate lá, porque a chance de queimar é muito grande. Ele queima bem fácil. Então, coloca de 1 minuto em 1 minuto mesmo. Aqui o meu já começou a dar uma derretida. E quando você perceber que tem bastante chocolate derretido e tiver alguns pedacinhos ainda, já nem precisa colocar mais 1 minuto. Só vem aqui e mexe bem, que conforme a temperatura for espalhando por todos os passos aqui do chocolate, vai derreter os outros pedaços. Então, aqui, ó, cada vez que você colocar ele no micro-ondas, ele vai dar uma derretida. Você pode vir aqui mexendo ele, que ele vai derretendo essas partes que ainda estão em pedaços maiores, tá? Qual é a vantagem de você ir derretendo o chocolate no próprio calor dele? A vantagem é porque a gente precisa desse chocolate numa temperatura menor. E se ele estiver muito quente, a gente vai ter que ficar mexendo ele aqui até ele chegar na temperatura certa pra gente conseguir fazer o ovo. Então é até bom quando a gente vai fazendo assim, com paciência aqui, derretendo com a própria temperatura dele, que daí a gente não precisa depois ficar muito tempo mexendo ele para que ele esfrie. Agora eu já tô aqui com o chocolate completamente derretido, que delícia! Já tá me dando água na boca antes mesmo desse ovo de Páscoa ficar pronto. O que a gente precisa ficar atento com esse chocolate? Ele precisa ter uma temperatura certa, ali na casa de uns 29 graus. Eu não tenho termômetro. Se você não tiver termômetro também, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar mexendo esse chocolate e vamos testar ele no nosso punho. Por quê? Porque aqui é uma parte mais sensível do que as mãos e os dedos, né? Então a gente coloca um pouquinho de chocolate aqui e vai testando ele. Ele precisa estar numa temperatura de morninha a frio ali já quase. Não pode ser uma temperatura que vá te incomodar, tá? Ó, vou fazer o teste aqui, vou pegar com o próprio dedo aqui e colocar, ó. Aqui eu percebo que ele ainda tá um pouquinho quente. Aí você vai mexendo ele a cada uns 30, 40 segundos, você faz o teste de novo para saber se ele já tá num ponto bom. E agora vai uma dica aí, que é uma dica minha mesmo, de todas as vezes que eu já trabalhei com chocolate, então eu vou dar essa dica para vocês. Você vai ter que ficar testando o chocolate aqui e você vai acabar trabalhando bastante com ele ali na hora de limpar a forminha, se cair um pouco. Muitas vezes nessa brincadeira de ter que ficar limpando aqui, limpando ali, coloca um pouquinho de chocolate aqui, coloca um pouquinho de chocolate no dedo, a gente vai e come esse chocolate, né? E muitas vezes que eu trabalhei com chocolate, fazia isso durante o processo todo da receita e quando chegava no final eu não aguentava mais ver chocolate na frente. Então hoje, por experiência, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que tenha muito doce envolvido, eu não como na hora que eu estiver fazendo a receita, porque depois fica muito prazeroso na hora que a gente vai experimentar quando estiver pronto. Se você fica comendo ali no meio, já vai perdendo um pouco aquela graça de comer aquele ovo de Páscoa, aquela coisa que a gente tá esperando tanto. Então é uma dica aí pra quem vai fazer em casa. Obviamente você não precisa seguir se não quiser, você pode ir comendo ali, dando uma experimentadinha no meio do processo, mas eu acho que é muito mais gostoso quando a gente espera e aí na hora que fica pronto a gente manda a bala e come aquele ovo de Páscoa bem delícia. E se você quiser agilizar esse processo, uma outra coisa que você pode fazer é colocar esse potinho dentro de uma cumbuquinha com água gelada. E aí você vai mexendo ele dentro dessa água gelada para ele ir perdendo um pouco do calor. Agora que o chocolate está pronto, a gente vai começar a montar o ovo em si. Aqui, ó, então, vou mostrar bem de pertinho só para ver se vocês conseguem entender. Aqui tem uma lista, tá vendo? Tem aqui um marcador. E isso aqui é o que vai dizer o quanto de chocolate a gente tem que colocar dentro dessa forminha. Então, você vira a forminha aqui e agora a gente vai colocar chocolate até essa marca. Você pode colocar com uma concha, com uma colher,
da forma que você achar melhor. Eu vou colocar direto aqui mesmo. Pronto, chegou na marcação, a gente para de colocar o chocolate e agora nós vamos bater aqui pelo menos umas 30, 40 vezes esse chocolate. Pode bater na superfície aqui mesmo e bater levemente, tá? Porque tá vendo que aqui ele forma um monte de bolinha. Esse chocolate tá cheio de bolhas, a gente consegue ver até aqui na hora que a gente mexe ele. Então, para que o ovo fique bem homogêneo, bem liso, a gente precisa que essas bolinhas todas saiam daqui. Então, a gente vai batendo delicadamente aqui até que ele fique bem lisinho. Agora, a gente coloca essa parte mais fininha e por cima essa daqui. E agora a gente fecha aqui, e aí se quiser, vira ele aqui ainda e espreme bem, tá? Depois dessa rebarbinha aqui de chocolate, a gente vai tirando conforme ele endurecer. Então agora com esse ovo aqui na forminha, a gente vai colocar na geladeira e nós vamos deixar ele lá até que essa parte aqui de cima fique fosca. Ó, só pra mostrar pra vocês, eu tirei ele um pouquinho da geladeira. Tá vendo que aqui, ó, nessa pontinha, ele tá fosco e aqui ele ainda não tá? Então ele precisa ficar inteiro dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui a gente percebe que ainda tem um chocolatinho grudado e aqui ele já desgrudou por completo, tá? Então leva pra geladeira até ficar completamente fosco. Então aqui o ovo já tá completamente fosco, tá? Então já tá completamente desgrudado. Então aqui nessa parte, gente, o ovo já tá pronto, ó. Eu vou tirar ele daqui, assim, tá vendo? Aqui o ovo já tá pronto, é só você desconectar ele aqui dessa casquinha, tá? Que já tá ok. Mas eu não vou tirar o meu ovo daqui ainda, eu vou colocar ele de volta aqui, porque antes da gente fazer a outra parte, né, que eu vou fazer duas partes pra gente fechar esse ovo, eu vou colocar mais um recheio aqui. Eu vou aproveitar que eu comprei o chocolate branco também e vou colocar uma camada do chocolate branco aqui. Essas rebarbinhas aqui de chocolate, não precisa se preocupar que depois a gente, ó, aqui ela já praticamente saiu sozinha. Então, antes da gente fechar o ovo, eu vou colocar uma camadinha aqui de chocolate branco. Faz a mesma coisa, dá uma batidinha aqui. E agora eu vou colocar essa parte e essa parte. Quando você faz dois recheios assim, por exemplo, o chocolate preto, depois o branco, é normal que a forma fique um pouco desencaixada mesmo, porque já tem a primeira camada ali. Então não tem problema se ela ficar um pouco desencaixada. Uma outra opção é você fazer primeiro a casquinha desse jeitinho, que você coloca as 3 camadinhas ali de forma e faz a casquinha de uma forma bem fácil. E você pode depois vir com o pincel e passar o chocolate branco ou o chocolate que você quiser ali por dentro. É uma forma também que fica fácil de fazer, porque como você já fez a base do ovo, é só você pincelar ali um pouco do chocolate que também vai ficar bem legal. E agora, para endurecer o chocolate branco, é o mesmo processo. Você precisa deixar ele lá na geladeira, só que você vai ter que dar uma olhada de vez em quando, porque você não vai ter essa referência de que tá tudo fosco ali por cima, porque o chocolate branco tá por dentro. Mas dá ali em torno de uns 15 a 20 minutos dentro da geladeira. Então, depois de um tempinho na geladeira, o ovo já tá pronto. Fica pronto bem rapidinho. É bem fácil de fazer, gente, não tem muito segredo. Conforme você for fazendo várias vezes, você vai aperfeiçoando, vai aprendendo a fazer cada vez com menos sujeira. E aí, no fim, fica bem fácil de fazer ovo de Páscoa sem glúten em casa. Aqui eu vou tirar o meu da forma, porque agora eu vou utilizar essa forma de novo para fazer a outra parte, que eu vou fechar esse ovo. Inclusive, vou ensinar para vocês como que a gente fecha. E aí, enquanto isso, eu vou deixar ele em um pratinho apoiado, não vou nem ficar colocando muito a mão aqui para não manchar ele, para ele ficar bem brilhante. E depois eu ainda vou também mostrar como que eu faço para finalizar essas bordinhas, que às vezes a gente faz na correria, faz na pressa, acaba ficando umas rebarbinhas. Então, eu vou mostrar como que eu faço também para deixar elas bem retinhas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como finaliza as bordinhas para deixá-las bem certinhas e como que a gente fecha ele. Pega uma faquinha, pode ser sem ponta mesmo, esquenta na boca do fogão e aí agora a gente vem aqui, pega o ovo e vai passando essa faca, ó, tá vendo? Bem quente aqui, tá? Passa delicadamente, sem pressa e vai finalizando, ó, e aí a bordinha aqui você consegue deixar ela bem retinha, tá?
E a gente também precisa desse chocolate para fechar o ovo, tá? Só não deixa ele escorrer aqui muito na lateral para não estragar o desenho do seu ovo, né? E aí vem aqui com esse outro e faz a mesma coisa, tá? Nos dois lados. Agora, com uma das partes, com o chocolate ainda meio derretido aqui, quando você tiver acabado de passar a faquinha, você vem aqui e junta um com o outro, tá? E é assim que você fecha o ovo. Aí você deixa ele uns minutinhos aqui, já ele vai secar. E às vezes é até legal você passar só um pouquinho aqui a faquinha e aqui na ponta para depois ele ficar mais fácil na hora de abrir. Então, gente, fazer ovo de Páscoa sem glúten é muito simples. Basta você ter uma barra de chocolate que seja sem glúten. E para fazer o ovo de Páscoa na versão sem glúten e sem lactose, aí você precisa encontrar uma barra de chocolate que seja sem esses dois componentes. E aí, no fim, a gente consegue fazer um ovo de Páscoa caseiro, muito mais barato e que vai ficar tão gostoso quanto esses que a gente compra industrializado. E agora, se vocês querem uma dica de ouro, mas assim, dica para fazer o ovo de Páscoa dar certo, caseiro, feito em casa, gente, tenta fazer essa receita quando vocês estiverem assim de manhãzinha. Acordou, vai fazer essa receita 7, 8 horas da manhã. Quanto mais quente tiver o dia, mais dificuldade você vai ter para fazer o ovo. Principalmente se você for fazer um ovo recheado, porque conforme você vai manuseando o ovo já pronto, você vai deixando marcas aqui, você vai deixando a sua digital, né, no ovo e ele começa a dar uma certa derretida, porque abril é um mês muito quente. Hoje tá dando 30 graus aqui na minha cidade, São José dos Campos. Então é uma temperatura que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque manusear chocolate nessa época é um pouco complicado. Então, prefira sempre fazer ovo de Páscoa na parte da manhã, quando vocês forem fazer. É uma dica que me teria facilitado muito se eu soubesse disso na primeira vez, porque a primeira vez eu inventei de fazer era, sei lá, 2, 3 horas da tarde, né? E eu lembro que foi um estresse muito grande ter feito essa receita nesse horário, em pleno abril, porque acho que no dia, inclusive, fez mais de 30 graus. E, enfim, é uma coisa que pode acabar deixando esse processo de fazer ovo de Páscoa em casa um pouco estressante. Principalmente se você tiver com criança aí, que quer fazer junto, que quer brincar, quer deixar o ovo colorido, quer colocar alguma coisa de diferente. Então, tenta sempre fazer na parte da manhã, que eu garanto vocês, o processo vai ser muito mais tranquilo e vocês vão fazer assim com muito prazer, com muito divertimento. E agora é isso, gente. Agora eu vou experimentar, vou quebrar esse meu ovo aqui, vou pegar um pedacinho e vou ver como que ele ficou por dentro antes que ele derreta. E vou aproveitar essa semana com todos os ovinhos de Páscoa que eu vou fazer aqui, que eu já tenho vários planejamentos de fazer até uns recheados.